Já estamos de volta, então, aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, e hoje nós vamos estar abordando o capítulo 5 do primeiro livro de Samuel. Nós vimos no capítulo anterior a confusão, a quantidade de erros sucessivos aí, que o povo de Israel cometeu, especialmente a família sacerdotal, trazendo a arca. Primeiro, Eli permitindo que a arca viesse para a guerra, era um amuleto. Ofni e Finéias, seus filhos, estavam sob a responsabilidade. Eles entraram no Santíssimo para pegar a arca. Uma sucessão de erros por aí. Quando a arca chegou, eles ficaram contentes, os filisteus ficaram com medo disso, porque eles já ligaram o Egito, a vitória do Egito e tal, vamos perder para esse povo? Não, vamos lá, vamos para cima. E eles conseguiram aí matar uns 34 mil israelitas. Foi muito triste. Alguém leva essa notícia para a cidade, depois leva para Eli, que tomando um susto morre, já era idoso, cego. E nesse momento a sua nora, esposa de Finéias, ao receber a notícia, perdemos a guerra, Finéias morreu, e ao ver o sogro morrer e a arca ter sido sequestrada, ela deu à luz a um filho e expirou, ela morreu logo após o nascimento do filho, o que se entende aqui, e ela disse, foi-se a glória, então foi-se a glória de Israel, vamos chamar o menino de Icabô. Alguns usam Icabode, né? Icabô, a glória do Senhor foi embora. E só voltou a glória do Senhor mesmo, a arca estando entre o povo de Israel, com a inauguração do templo por Salomão. São coisas bem terríveis aqui. E, bom, os filisteus agora estão com a arca e levaram para Asdod. Havia cinco príncipes entre os filisteus. E eles estavam nessas cidades, né? Asdod, Gaza, Asquelon, Gat e Ecrom. A ideia era que esta arca ficasse em Asdod, onde estava o templo, a casa, como eles chamavam também, de Dagon. Quem era Dagon? Dagon era pai de Baal, nessa mitologia, aí, no panteão dos deuses dos filisteus. Então, era um deus, aliás, muito poderoso. Era o pai daquele que mandava a chuva. Baal era o deus das tempestades, da semente, da frutificação, da fertilização, da fecundação. É o deus da vida, né? Está relacionado com chuva, né? Por isso que Elias depois suspende Deus, né? Suspende a água, a chuva, para dizer, esse Deus aí não está com nada, não está com nada. Bom, eles colocaram lá no templo de Dagon. Dagon era o deus da fertilidade, dos cereais, pai de Baal. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, os que moravam nessa cidade da Filístia, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca. Tomaram e puseram no lugar. Acontece que na outra noite, levantaram de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, verso 4 agora, e jazia caído de bruços diante da arca de novo, só que agora diferente. A cabeça estava tirada e os pulsos também, as mãos. É como se estivesse se rendendo diante da arca. Quem é o Deus maior aí, né? Quem é Deus? Por isso os sacerdotes de Dagon ali marcaram o local e ninguém nem pisa nesse lugar aí, até o dia em que foi escrito isso, ninguém pisava. Porém a mão do Senhor castigou duramente as pessoas de Asdod e eles começaram a ter tumores em todo o seu território. Guarde bem isso, né? Os tumores. Depois vai acontecer alguma coisa com essa ideia de tumores. Bom, os homens de Asdod não quiseram mais ter a arca. Não queremos isso. Então tirem a arca daqui. Reuniram os 5 príncipes e, segundo o que eles decidiram, que a arca fosse levada a Gat, a outra cidade das 5. E de cidade em cidade dali, ficaria um pouco em cada cidade. Vamos tirar daqui do templo, da casa de Dagon. E o que aconteceu em Gat? Mesma coisa. A cidade, as pessoas tiveram tumores e começaram a morrer. Aí então enviaram para uma terceira cidade,
que era Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, aí, dos príncipes. E o povo disse assim, não, aqui nós não queremos, vamos devolver a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar. Nós não queremos, porque todo lugar que a arca passa, o que acontece? As pessoas são atingidas de tumores. E esse clamor das pessoas chegou até o céu. Claro, né? Estavam morrendo, então, tumores. Os tumores aí em 3 cidades acabaram acontecendo. O deus Dagon, entre aspas, o deusinho Dagon, não podia suportar a presença do Deus verdadeiro. E o fato da estátua estar caída, e depois caída em pedaços, sem as mãos, só o tronco, ali indicava que Deus era maior do que todos. E a pergunta que eu faço para você é, quais são os deuses que Deus quer derrubar na sua vida? Quais são os deuses que você tem, letra minúscula, que Deus, Jeová, Javé, o grande Senhor, o Senhor dos exércitos, quer derrubar na sua vida? Faça uma análise, não? Faça uma análise. O que é que você está colocando dentro do seu coração que não tem permitido que Deus domine a sua vida? Bom, primeiro, do que você tem se alimentado? Espiritualmente, como você tem feito isso? Muitas pessoas até assistem o programa, mas não têm contato nenhum com a Bíblia. Esse nosso programa aqui, a Rede Novo Tempo, não é para substituir a sua devoção pessoal. Nós começamos a crescer com a devoção pessoal. Se dentro da devoção pessoal o programa está incluído, maravilha. Mas ele não pode substituir a sua ligação direta com Deus. Aliás, nem a igreja. Muitas pessoas pensam por irem à igreja todos os dias de culto, no nosso caso é o sábado, já estão garantidas. Não. A gente, quando era criança, minha mãe tinha um costume, né? Quando ia na casa dos outros, tal, assim, depois, né? Do pôr do sol, à noite, assim, ela dava janta pra gente e depois ia para a casa dos outros. Porque ela dizia que não queria passar vergonha conosco, né? 3 filhos que comiam bastante. Então, chegávamos na casa dos outros, a pessoa sempre estava preparada com alguma coisa lá. E olha que tem alguma... Não, eles já jantaram. E a gente ficava com muita raiva daquilo, sabe? Por quê? Que ela dá janta e a gente vai para a casa dos outros e tem aqueles pratos lá, a gente não pode comer, né? E minha mãe tinha uma filosofia, ela dizia assim, jantar é em casa, comer é em casa. A gente come em casa. Tem que aprender a comer em casa. Eu só tomo essa frase aqui, dessa ideia que minha mãe tinha, mas não é na igreja que a gente aprende a ser cristão, né? Claro, a gente ouve lá, tem os princípios, são orientações, mas a palavra talvez não seja nem aprender aqui, mas não é na igreja que a gente é cristão. Talvez seria essa a melhor frase. Mas é em casa. Porque você vai para a igreja e passa o quê? 2 horas, 3 por semana? 4, não sei. Mas você vive fora da igreja. Então, quais são os deuses que Deus está tentando derrubar na sua vida? Deus não pode violar a sua consciência. Tanto é que o livro do Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. Deus não escancara, Deus não obriga. Deus dá o caminho. Esse é o caminho bom, aquele é o ruim. Segue pelo bom, meu filho. Mas se você escolher o ruim, ele vai te resgatar, ele vai atrás de você. Mas ele não pode trazer você se você não quiser. Então, quantos deuses nós vamos criando em nossa vida? Quantos deuses nós vamos criando ao longo da vida? São coisas que acabam tomando o lugar de Deus. São coisas que acabam nos fazendo escolher outras coisas. Buscar a palavra pela manhã, é o que a gente sempre fala aqui, vai fortalecendo a nossa vida. Eu já tenho falado nessa estatística que foi feita em 2012, por uns 10, 12 anos de pesquisas, que mostraram que pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana, não acontece nada. Pessoas, então isso é, você vai na igreja e ouve lá uma vez, não vale. 2 vezes, não, nada. 3, já começa aquele bip,
né? Na sala da UTI, né? Bip, bom, tem vida aí. Mas a partir de 4 vezes por semana, se a pessoa ler a Bíblia, coisas começam a acontecer na sua vida. Ela tem forças diante, inclusive, da depressão, da pornografia, da maledicência, da desonestidade. As coisas vão acontecendo à medida que você lê a Bíblia. A Bíblia vai transformando, é a palavra de Deus. Se você permite que ela vá entrando no seu coração, ela vai transformando, você vai tirando os deuses do seu coração. Que deuses poderiam ser? O prazer, o sexo, o dinheiro, o poder, não é? O poder é uma coisa que as pessoas matam, né? Pelo poder e pelo dinheiro. Então, o que mais? Colocar, por exemplo, uma igreja acima de Deus. A palavra tem que estar acima de todas as coisas. Então, nós podemos até ir à igreja e acabar adorando algumas coisas ali. Então, nós temos vários deuses que precisam ser derrubados em nossa vida. E eu tenho certeza que, se você continuar estudando a Bíblia, e especialmente de maneira individual, você vai... É como assim, entra água e sai o vazio, né? O copo está vazio, entra água e vai saindo ar. À medida que a palavra vai entrando no seu coração, você vai ficando mais determinado para que aquelas coisas que você considerava deuses acabem sendo derrubadas e destruídas. Bom, esse é um momento especial que eu queria fazer um apelo para você, para que você decida estudar a Bíblia. Se você tem alguma dúvida, escreva para a gente. Você tem aí a Novo Tempo à disposição também, os nossos canais para entrar em contato, a Escola Bíblica. Temos programas que falam sobre isso, mas assim, dúvidas, perguntas existenciais também. Procure ajuda, nós estamos à sua disposição. Mas você precisa encontrar o caminho da palavra de Deus para que esses deusezinhos sejam derrubados, assim como Dagon foi derrubado também. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos pela palavra. Foram 12 versos, capítulo curto, mas que traz uma lição muito importante. Nenhum Deus com letra minúscula sobrevive diante da tua presença. E se nós colocarmos a tua presença em nossa vida, esses deuses serão derrotados e derrubados, porque não são nada, eles não nos salvam. O Senhor é quem nos salva. E nós queremos abrir o nosso coração, abrir as nossas mãos para receber a tua graça, a tua misericórdia, a compreensão de que deuses estão nos prejudicando em nosso relacionamento contigo. Abençoe o nosso lar, abençoe os filhos, cônjuges, os parentes que estão doentes, abençoe aqueles que precisam de um rumo, que sejamos um canal para eles em nome de Jesus. Amém.